Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar, fica à vontade. Você está na casa do seu pai, fica à vontade. Abramos nossa Bíblia, carta do apóstolo Paulo para a igreja de Roma, capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a igreja de Roma, capítulo de número 5 e versículo de número 5. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que diz assim o texto do Senhor: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a esperança não traz confusão, portanto, o amor de Deus, não é que ele vai ser derramado, ele já está derramado. Ele já está derramado em nossos corações, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Amados irmãos, igreja do Senhor, confesso que o culto está gostoso. Fico maravilhado quando eu vejo as oportunidades, os louvores, o andamento do culto numa só linha, numa só visão. Isso mostra quem está na direção do culto, isso mostra quem está conduzindo a igreja, isso mostra quem está na frente da igreja, que não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus. Quando há direção do Espírito, o Espírito, ele testifica. Então nós vemos o agir do Espírito Santo. Não como que eu posso dizer? Não porque um é mais expansivo ou outro é mais retraído, mas nós vemos que o Espírito Santo, ele trabalha no coração de todos, independente do temperamento da pessoa. A pessoa não pode ser tão expansiva como outra. Às vezes um é mais recatado, mais fechado, está ali quietinho. Outro é mais extravagante, pula, fala mais. Mas isso não quer dizer que nós, como igreja, temos um termômetro ou um aparelho de medir unção, né? Que às vezes muitas pessoas acham que tem o aparelhinho de medir unção. Esse está mais quietinho, tem menos unção do que o outro, mas não é isso, né? O Espírito Santo, ele age nos nossos corações como ele quer, da forma que ele quer, porque é para ele, tudo é por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pois bem, dado o aviso, vamos para a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Quando eu leio a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, eu lembro de que, por essa carta, muitos homens de Deus se converteram lendo a carta aos romanos. Existe um pai apostólico cujo nome é Agostinho de Hipona, e esse Agostinho de Hipona, que foi um dos grandes mestres da igreja cristã, ele escreveu um livro chamado Confissões de Agostinho, e esse livro, quem tem oportunidade para ler, leia. Talvez você não possa ter uma caminhada cristã sem ter lido
o Confissões de Agostinho. E Agostinho ele vai trazer a confissão de como ele se converteu ao cristianismo. E nas suas palavras ele vai falar que o divisor de água do ministério dele foi exatamente a carta aos Romanos. Se nós pegarmos a história de Martim Lutero também vai ter um divisor de águas no seu ministério quando ele entende o tema central da carta aos Romanos, aonde vai dizer que a salvação, a justificação, ela vem pela fé. Diferente de tudo aquilo que Lutero acreditava que aonde a obra trazia a salvação, quando Lutero lê a carta ao Romano, ele entende que ele é justificado pela fé e que a salvação ela não vinha através de obra. Então, quando eu pego a carta aos Romanos, eu vejo os temas centrais dessa carta. Alguns temas centrais obrigatoriamente, você tem que ter um entendimento. Algum tema central da carta ao Romano é relação à graça. Paulo vai bater muito na tecla falando sobre a graça. E o que é a graça? A graça de Deus, alguém já disse, é o favor imerecido de Deus. Outro tema central da carta aos Romanos é a questão da ira de Deus, trazer Deus como Quírios. Quem é Quírios? O Senhor. Porque Roma ficava no centro do Império Romano. A Roma era a capital. Era ali onde o imperador estava. E todos consideravam o imperador como sendo o Quírios. O que é o Quírios? A autoridade maior do Império Romano. Então Paulo ele traz a ideia de que quem é a autoridade maior no mundo, quem é a autoridade maior da igreja, não é um líder político, não é um imperador, mas o Quírios da igreja, a autoridade maior da igreja é Cristo Jesus. Outro tema central da carta aos Romanos que trata principalmente no capítulo 5, onde nós vamos fazer exposição, é a justificação. Paulo vai bater na tecla da justificação. E para Paulo, a justificação era um termo forense. A ideia de ser justificado por Deus, para Paulo é a ideia de que ser o quê? Absorvido. Então, para Paulo, quando Paulo traz o tema central, principalmente aqui no capítulo 5, que ele começa a dizer que sendo nós justificados pela fé, Paulo está dizendo, nós somos absorvidos pela fé. Para você entender o que é a justificação e essa absorção que Paulo está trazendo no capítulo 5 de Romanos, você tem que compreender. Imagine você em um tribunal. E nesse tribunal tem um juiz que vai julgar a causa. E você é o réu. E nesse tribunal tem alguém que acusa. Mediante a lei. Ele pega a lei e vai dizer, olha, o Oswaldo está no banco dos réus. O Oswaldo é pecador. Aí o juiz diz, sim, ele é pecador. Aí o acusador vai dizer, e o que está dizendo na lei? Qual é o salário ou qual é a recompensa de alguém que peca? O salário do pecado é a... E aí o acusador vira e fala, sentenciado. Ele está condenado. Ele precisa da justiça, da lei, que é a morte. E nisso entra o advogado de defesa.
E o advogado de defesa faz uma defesa ao qual ninguém imaginava que o advogado vai fazer. O advogado, ele chega e fala: olha, o Oswaldo, o pastor Marcos, a pastora Lília, a pastora Raquel, eles são culpados. Porque eles são pecadores, eles merecem a justiça de Deus. Mas a diferença é que esse advogado, ele tem uma carta na sua manga. Ele fala: tudo bem, toda a justiça que era para eles vai ser por mim. Eu pago essa justiça. Toda a sentença que estava no pecador, o advogado ele recebe. Então Paulo ele traz essa ideia. Quando Paulo fala somos justificados pela fé, Paulo está dizendo assim, ó: nós que éramos pecador, que somos pecador, porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é o quê? Um mentiroso. Por todos nós pecamos, todos e destituídos estamos da glória de Deus. Esse advogado olha e fala: eu cumpro a justiça que era por ele no lugar. Então, quando Deus olha para a sua criação, quando Deus olha para o homem, ele olha e fala: esse aí está absorvido. Aí, esse é o contraponto da palavra de Deus. Palavra de Deus para o olhar humano. O olhar humano olha para você, Pati, e fala: olha, Pati é toda errada, Pati é uma pecadora, acha que é certa tudo. E o olhar de Deus para conosco: ela é justa, ela está absorvida. A pergunta que nós fazemos é: como que pode uma pessoa pecadora ser absorvida, ser considerada justa aos olhos de Deus? Como que pode uma pessoa que tem defeito ser considerada justo ao olho de alguém que é perfeito? Aí lembra do advogado de defesa? Chega e fala: não é por aquilo que ela faz, mas é por aquilo que eu fiz por ela. Não é por aquilo que ela é, mas por aquilo que eu sou. Não é por aquilo que ela tem, mas por aquilo que ela ganhou. Aí o Paulo traz a ideia, no versículo 1 ele diz assim, ó: justificado, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala, ó, sendo nós, mesmo pecadores, sendo absorvido por Deus, isso me traz o quê? Conflito. Isso me traz o quê? Guerras internas. Isso me traz receio. Isso me traz medo. Isso me traz dúvida. Sendo absorvido não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Ele fez. Isso me traz o quê? Aleluia! Isso me traz o quê? Com quem? Muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não absorvem isso. E coloca-se uma carga sobre você, como sendo que você tem que ser a perfeita, como que você tem que ser
pegar o problema do mundo e colocar na sua costa. Aí você vem num culto desse, com os louvores desse, com a oportunidade desse, e Deus está falando com você, e Deus está pegando os irmãos, dando oportunidade para ele, os louvores estão falando, e ainda você se sente como sendo a pior pessoa do mundo, você se sente como aquela que não é amada, você se sente como aquela que é rejeitada. E aí Paulo ele vai dizer: você é justificada não por aquilo que você faz, mas por aquilo que alguém fez por você. E por o que alguém fez isso por você, você pode viver em paz. Aí o Paulo ele diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a esse favor que alguém fez por nós. Favor imerecido, nós não merecíamos, e alguém fez esse favor por nós, na qual estamos firmes. Paulo está dizendo: o favor de Deus, a graça de Deus é tão intensa na nossa vida, que eu só estou em pé, eu só estou firme, não porque eu sou pastor, não porque eu sou super crente, mas é pelo favor dele. Não é pelo meu mérito, é pelo mérito dele. Não é pelo meu talento, é pela ação dele. E aí o Paulo ele vai completar, vai dizer isso. Isso é motivo de quê? De nós glorificarmos na esperança da glória de Deus. Se ele fez um favor por mim, e eu não merecíamos, e por esse favor, ele me considera justo, ele me considera absorvido. Isso é motivo de eu chegar aqui e fazer o quê? Glorificar ao nome dele. Eu não entro na igreja para glorificar por causa do irmão. Eu não entro dentro da igreja para glorificar por causa da irmã. Eu não entro na igreja para glorificar porque eu sou melhor do que uns que outros. Eu entro na igreja para glorificar por quê? Porque eu não merecia, e alguém me justificou, e alguém me amou, e alguém derramou esse amor no meu coração. Se isso não é motivo de glorificar a Deus, o que é? Se a justificação de Deus, de Cristo, não é motivo para o glorificar, o que é então? Nós vamos glorificar a Ele por quê? Agora você entende. Porque tem muitas pessoas passando dificuldade, mas está glorificando a Deus. Agora você entende porque tem muitas pessoas que têm problema e está glorificando a Deus. Aí você pergunta para ele: mas você está com a vida cheia, você está cheio de problema e está glorificando a Deus. Aí ele fala assim: porque por mais que eu tenha problema, eu tenho paz com Deus. Por mais que eu tenha problema, eu sou justificado por Ele. Por mais que eu tenha problema, Ele fez um favor por mim que eu não merecia. Isso se chama três coisas: justificação e graça. Duas coisas: justificação e graça. A partir do momento que você entender o que é justificação, ser considerado justo por Deus, a partir do momento que você entender o que é a graça de Deus, você vai ter paz com Deus. Porque muitas pessoas estão na igreja e estão vivendo sem paz. Jesus estava conversando com seus discípulos, ele vai dizer: eu deixo a minha paz, mas não a deixo como
eu dou a minha paz, mas não a dou como o mundo dá. Por quê? Porque no Império Romano existia o quê? A Pax Romana. O que significava a Pax Romana? O Império Romano, ele era considerado o quê? Ele dominava uma nação e falava: eu vim trazer paz para essa nação dominada. E qual que era a paz de Roma? A paz que o Império Romano dava: vocês pagam o imposto, vocês não se revoltam, vocês se sujeitam a Roma, que vocês vão viver uma vida em paz. Você paga e vive em paz. Você é sujeitado a outro homem, a outro ser humano, você vive em paz. Você não tem argumento e você vive em paz. É essa paz que eu vim trazer para você. Aí Jesus veio falar assim, ó: eu também tenho uma paz para você. Eu também vim trazer uma paz para você. Mas essa paz que eu vim trazer para você, ela não pode ser comprada pelo seu dinheiro. Eu vim trazer paz para você, mas a paz que eu tenho para você não é dada pelo um homem qualquer. A paz que eu tenho para te dar não é aquela paz que vai te oprimir, como foi dito aqui no começo do culto. Jesus, ele veio trazer: eu vim trazer uma paz. Que paz é essa? Não é a paz do homem para com a mulher, de uma nação para outra, mas é a paz de um homem pecador perante um Deus santo e perfeito. É essa paz que eu vim trazer para você. Porque quando nós estávamos deitados nos nossos pecados, nós éramos o quê? Inimigo de Deus. E aí tem um tema que a igreja não gosta de ouvir, que é o quê? A ira de Deus. Nós éramos filho da ira. Reconhecemos o favor de Deus, agora somos chamados de quê? Filho de Deus. Considerado justo por Deus. Por quê? Por aquilo que Ele fez. Não por aquilo que você faz, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que Ele nos deu. Aí o Paulo fala: isso é motivo de glorificar o nome de Deus. Mas como a igreja no Império Romano vivia uma grande dificuldade, uma grande perseguição, aí o Paulo vai trazer no versículo 3, ele diz assim, ó: e não é somente isso, não é somente porque somos justos que é motivo de glorificar a Deus. Aí o Paulo traz assim, ó: não é somente isso, mas também glorificamos a Deus na nossa... O favor de Deus te deixa em paz, mas em paz com Deus. Mas essa vida pode nos provocar o quê? Tribulação. Aí o Paulo ele vai dizer e vai trazer a ideia assim, ó: você também pode glorificar a Deus no momento mais difícil da sua vida. Você também pode glorificar a Deus nos dias maus. O Paulo está dizendo: não é somente porque somos justos, considerados justos, absorvidos por Deus, mas nos momentos de tribulação serve para o quê? Para glorificar o nome do Senhor.
Ei, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você que dobrou o seu joelho no seu lugar secreto com Deus, e você sabe, aquela cama que você dobra o seu joelho, aquele banheiro que você entra nos dias difíceis que você está passando e fala com Deus, aquela pia que você derrama tanta lágrima, aquele carro que é onde você tem momento de oração com Deus, aquele lugar reservado. E aí você tem falado com Deus assim: Deus, essa dificuldade que eu estou passando está querendo me derrubar. E você está falando para Deus: Deus, eu não tem mais jeito para mim, eu vou parar, eu vou recuar, eu vou entregar as armas, eu vou entregar o ponto, porque está difícil demais. Aí Deus está dizendo: filha, agora, filho, você aprendeu. É nesse momento que você vai glorificar a mim. Não para não, porque é nesse momento que você vai glorificar a mim. É nessa dificuldade que você está me glorificando. Glorifica a mim, glorifica o meu nome. Como que eu posso? E aí nós perguntamos: como nós podemos glorificar a Deus no momento difícil que me faz balançar? Como que eu posso glorificar a Deus no momento difícil, quando a minha família está balançada, quando o meu ministério está balançado, como a minha vida profissional está balançada? Como que eu posso glorificar a Deus quando a minha saúde está balançada? Aí o Senhor lhe vai dizer: porque isso vai gerar algo em você. Toda dificuldade, toda tribulação, todo momento difícil é pedagógico. Como assim? Vai te ensinar alguma coisa, vai te ensinar alguma coisa, e nessa lição que você está passando, vai ser para glorificar o nome dele. Ele vai dizer: vai produzir o que em você? Paciência. E aí tem a diferença, né, gente? Já estou terminando. Uma coisa nós temos que entender: tribulação e tentação. Tribulação é uma coisa, tentação é totalmente diferente. Bruno, coloca para mim carta de Tiago, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 13. Uma coisa é tribulação, 13, versículo 13. Outra coisa é tentação. Olha o que Tiago diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém há. Tentação é levar alguém ao... Deus não leva ninguém ao erro, não. Se a provação está fazendo você parar, não é de Deus. Não é Deus que está te dando provação para você errar. Deus não te dá um green card porque você é justificado por Ele, para você ser conduzido às tentações. As tentações vêm para fazer você errar o alvo. Isso é o que? Pecado, hamartia. O que é pecado? Errar o que te faz errar o alvo é tentação. Internet, tentação. A internet é tentação? Não. Mas o que você assiste está te tentando.
É a mesma coisa a roda dos amigos. É pecado estar na roda dos amigos? Não. Mas tem certos lugares aonde o amigo quer te levar, que é o quê? Tentador. Foi Deus que me colocou aqui? Não, 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 não. Agora eu estou fraco na fé. Não, não, não. Provação é prova, é teste. Teste. Deus não tenta ninguém, porque de ninguém ele pode ser o quê? Tentado. Ah, mas Jesus foi tentado. Não, Jesus foi tentado como homem. Natureza humana de Jesus. Sentiu fome, sede. Mas Deus não está levando você para a tentação. Que Deus permite que acontece na nossa vida é provação. A tentação, coloca o 14 para mim, Bruno, fazendo um favor. Olha o que o Tiago vai dizer no versículo 14. Mas cada um é tentado quando é atraído pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Não é consciência. É desejo. É interno. É interno, é algo bem interno. O Tiago está dizendo, ó. Quando o nosso desejo, quando tem algo que atiça o nosso desejo, e o nosso desejo é de uma natureza caída, isso vai fazer o quê? Fazer a gente ir errar o alvo. Não é isso, não é obra de Deus. É Deus me provando. Não. É a sua natureza. É o pecaminosa que está falando mais do que o Espírito. Provação é diferente. Provação é teste. É dificuldade espiritual. Não é pelo desejo que nós vencemos a provação. É pelo Espírito. Aí o Paulo ele vai continuar dizendo assim, ó. Além da paciência que a tribulação provoca, essa paciência vai gerar o quê? Experiência, é pedagógico. Ensina. Então as provações que nós estamos vivendo, temos que glorificar a Deus. Por quê? Porque vai nos ensinar, vai nos deixar mais o quê? Experientes. Às vezes nós achamos que experiência espiritual, aí você vai conversar com o irmão, né? Você já teve experiência espiritual? Aí ele vai dizer assim, já. Eu já fui ao terceiro céu, já voltei. Já fui lá no inferno, voltei. Já isso e aquilo, e você fala. Mas você sabia que essa provação que veio na sua vida e você superou, te deixou mais experiente? Você sabia que quando tinha um conselho, alguém para precisar de um conselho, e Deus colocou você na frente dessa pessoa para você dar esse testemunho dessa dificuldade que você passou, e o Espírito Santo te ajudou a superar, e você ficou com a boca calada, não contou a sua experiência espiritual para essa pessoa?
E aí você está dizendo: Deus, eu quero ser usado, quero ser usado, quero ser usada. Quantas vezes Deus tem colocado pessoas para que você compartilhe a sua experiência espiritual que você teve, que te deixou mais forte, e ela estava precisando ouvir essa sua experiência e você não contou. Aí o Paulo vai dizer: glorificamos a Deus por causa da justificação dele, do ser considerado justo. Glorificamos a Deus também por causa do quê? Da tribulação, das dificuldades que vem sobre nossas vidas, que não é tentação, é provação, porque isso vai gerar em mim uma paciência, e essa paciência vai me deixar mais o quê? Experiente espiritual. Experiência espiritual não é tempo de cristão. Tem pessoas com tantos anos na casa de Deus e não são experientes espiritualmente. Por quê? Porque toda dificuldade que aparece na vida dele, ele sucumbe. Toda dificuldade que aparece na vida dele, ele aceita. Mas tem cristão que chegou agora, ou está com pouco tempo, diz: Senhor, essa aprovação vai me gerar experiência. A sua palavra diz que vai me gerar, eis aqui para aprender de ti. E ele vai dizer: essa experiência vai gerar o quê? Que esperança é essa? Que não traz confusão. Que esperança é essa? Que não te deixa se recuar. Que esperança é essa? Que toda vez que você diz: eu não vou pregar mais, mas toda vez que vem um convite, você parece que é automático, você fala: eis-me aqui, Senhor. Que esperança é essa? Que as pessoas que não aceitam Cristo não entendem, mas para quem é espiritual, tem experiência espiritual, não sabe, não fica confundido, porque ele sabe, é a esperança da vinda de Cristo. É a esperança da vida de Cristo. Agora eu vou dizer algo para vocês aqui. Eu já estou terminando. Eu falo, estou terminando. Não. E aí? Quem sabe? Ou quem sabe assim, esse momento difícil que você está vivendo, é porque você falou para Deus: Deus, minha experiência, eu queria ter uma experiência contigo. A minha experiência, a minha esperança na obra do Senhor está tão pequenininha, a minha fé está tão diminuta. Aí Deus chegou e falou assim: ó, vem cá que eu vou te ensinar algo. Passa aí. Não é pecado imaginar. Imagine-se comigo. Deixa a teologia de lado, agora vem pro... Imagine-se comigo. Deus te dando uma prova. Ou Deus permitindo você ser provado. Porque provação é prova, teste. Aí ele vai fazer que nem o pastor Euclides no dia, na sexta-noite. Aí tem uma pilha assim na mesa. E ele vai começar a corrigir. Se ele pegasse as provas da sua vida,
que nota que ele daria para você? Se ele pegasse como você se comportou mediante a dificuldade que você vive, que nota que ele daria por você? É por isso que Paulo ele traz lá no começo a questão. Ele olha a sua prova e fala assim, pastora Lília seria reprovada, mas graças a Deus, Deus falando graças a Deus, não é por aquilo que ela faz, mas é por aquilo que eu fiz por ela. Está entendendo por que vai gerar experiência e esperança em você? É porque alguém já te justificou. Porque alguém já te justificou. Então as provações só pode gerar o quê? Recuo da sua parte? Não, só pode gerar o quê? Algo pedagógico na sua vida. E aí no versículo 6 ele vai dizer assim: e ele vai provar, mediante fatos, que a tribulação pode ser para glorificar a Deus. E aí no versículo 7 versículo 6 ele vai dizer assim: porque Cristo, estando nós ainda fraco, morreu ao seu tempo porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois pode até ser que pelo bom alguém ousa morrer, mas Deus, olha o que Paulo vai trazer na revelação dele, olha, porque Deus prova o amor dele para conosco, porque nós, eu e você, quando nós éramos ímpios, mortos, Cristo, e aí ele fala, pode até ser que pelo bom, pelo justo, alguém morra. E Paulo está certo. Uma mãe pode morrer pelo filho que ama. Ela dá a vida pelo filho que ama. Alguém bom que está passando, está com a vida ameaçada, pode ser que até alguém vá lá e socorra essa pessoa boa. E essa pessoa morrer porque tentou socorrer uma pessoa boa. Aí o Paulo fala, isso é normal. Mas agora o que eu quero ver, alguém bom, alguém perfeito, morrer pelo imperfeito. Alguém sem pecado morrer por um pecador. Alguém que vai até o fim morrer por alguém que qualquer coisinha que passa quer dizer, eu paro por aqui. Ai, Deus. Aí o Paulo fala, se isso não é prova maior do amor de Deus, eu não sei como que Deus tem que provar algo para você. Está entendendo por que a aprovação é pedagógica? Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda sabe quando você estava lá no bar lá? Sabe quando você estava lá fazendo as suas vontades, os seus querer, os seus desejos?
o amor de Deus já estava prestes para ser derramado no seu coração. Se quando nós éramos cheios de nossos orgulhos, cheios de nossas vontades, Deus nos escolheu, nos amou, não tínhamos nenhum atrativo. Alguns olhavam para nós e falavam isso aí, ó, esse aí não tem futuro não. Esse aí, tem jeito não. Essa família, Aí Deus olha assim e fala assim: filho, é dessa forminha que eu amo você. Foi para você que eu entreguei o meu filho. Não foi por você, pelo que você vai fazer para a minha obra, mas foi pelo meu amor primeiro. Então as obras é consequência da fé que é dada por Deus. As obras não salvam. As obras declaram que você tem o quê? Fé. Tiago fala assim, ó: quer mostrar alguém que tenha fé? Mostra o quê? Mostra que você tem fé sem obras, que eu mostro a minha através do quê? Tiago em nenhum momento fala da salvação, ele fala que as obras, ela é uma demonstração de fé. E aí para você entender é aquilo: eu prego, eu não prego para ser salvo, eu sou salvo, é por isso que eu prego. Eu não batizo para ser salvo, para ser convertido. Eu já sou convertido e salvo. É por isso que eu declaro a ânsia do batismo. Eu louvo não para ser salvo, eu sou salvo. É por isso que eu louvo. Eu estou na igreja não para ser salvo, porque a salvação está em Cristo. É porque Cristo me salvou. É por isso que eu tenho desejo de estar na igreja. Eu falo do Evangelho não por causa para minha salvação. Eu falo do Evangelho porque o Evangelho me salvou e me alcançou. E se me salvou e me alcançou e me libertou, então Ele é bom para libertar o bêbado, Ele é bom para libertar o drogado, Ele é bom para libertar todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Então é por isso que Paulo vai dizer 3 formas de glorificar a Deus. Aí o irmão Luiz fala: pega o caderninho que eu vou anotar, que daqui a pouco vem lá. 3 formas de glorificar a Deus. Glorificar a Deus, porque pelo seu sacrifício Ele me justificou. Pelo seu favor Ele me absorveu. Glorificar a Deus das provações que Ele me dá, porque vai gerar experiência. Glorificar a Deus. E a terceira, para a gente fechar aqui, 9. Logo mais, muito agora, sendo justificado pelo sangue, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós glorificamos em Deus por nosso Senhor
Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a... Deus criou o homem. O homem caiu. E esse pecado fez o quê? Separação do homem com Deus. Mediante o sacrifício de Cristo, pelo amor de Cristo, Ele trouxe o quê? A reconciliação da humanidade com Deus. E nós que éramos participantes da ira de Deus, agora somos participantes da graça e do amor de Deus. Aí o Paulo fala, te dá 3 motivos para você sair aqui hoje e glorificar a Deus como você nunca glorificou. Primeiro motivo, porque Ele nos justificou. Segundo motivo, pelas provações que vai gerar experiência em nós. E o terceiro motivo, que o Paulo coloca aí por último, mas é propositalmente para ele trazer todo o tema, mas que é o central. O Paulo ele traz propositalmente no final, mas é o central. Se você quer um motivo para glorificar a Deus hoje, aí Paulo ele vai dizer, glorifica a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Glorifica a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já é motivo suficiente para nós rasgarmos o coração aqui nessa noite. Paulo poderia dizer assim, glorifica a Deus porque Ele mudou a sua conta bancária. Glorifica a Deus porque Ele curou sua enfermidade. Glorifica a Deus porque Ele fez isso e aquilo. Paulo falou assim, não. O principal motivo de nós reunirmos aqui nessa noite, o principal motivo de ter a sua igreja é para glorificar a Deus. E qual motivo eu tenho para glorificar a Deus, pastor? Por causa de Jesus Cristo já está bom. Glorifica a Deus por causa de Jesus Cristo, porque se não fosse Jesus Cristo, nós não seríamos justificados. Se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos na ira de Deus. Se não fosse Jesus Cristo, nós não teríamos família. Se não fosse Jesus Cristo, nós não teríamos igreja. Se não fosse Jesus Cristo, nós não teríamos trabalho. Se não fosse Jesus Cristo, eu não conseguiria respirar. Se não fosse Jesus Cristo, se eu não respirasse, eu estaria morto. Se eu estaria morto, eu estaria condenado. Então é por isso que eu glorifico a Jesus Cristo.